Estamos de volta para o nosso último bloco com a convidada de hoje, a professora e pesquisadora Elizabeth Rodrigues. Quero ressaltar também a participação dos jornalistas convidados nesta roda de conversa sem filtro aqui da TV UFMA, o seu canal de ideias. Lembro que este programa também está disponível no nosso canal do YouTube e nas mídias sociais. Bom, eu vou abrir esse bloco para as temáticas livres, fiquem à vontade. A senhora falou no início que cada professor deveria atuar na sua área de expertise, e eu concordo muito com isso. No entanto, eu acho que a gente deve considerar o cenário no qual nós estamos vivendo. Qual é o cenário? A gente pode retomar aqui pesquisas do Fórum Econômico Mundial, pesquisas da Pearson, dentre várias outras que indicam várias profissões estão desaparecendo, ao mesmo tempo que várias outras profissões estão surgindo. Tá? A geração Z ainda não tem certeza das profissões que elas irão exercer. Então, nesse contexto, não que eu esteja sendo contrário à expertise, mas será que, juntamente com a expertise, não seria necessário ter uma abordagem transdisciplinar para dar conta dessas profissões que estão emergindo, como, por exemplo, co-hunter, construtor de comunidade, organizador de financiamento coletivo, dentre várias outras que eu poderia citar aqui. Então, são profissões que, sim, têm um pé numa área específica, mas, para funcionar, precisa de várias outras. Então, nesse cenário, como é que a senhora percebe essa questão e como que vocês têm trabalhado para atuar nesse cenário? Pois é algo realmente que parece com o que trabalhamos anteriormente. Quando você trabalha com o aluno para que ele pense fora da caixa, ele, então, vai poder se reinventar na sua profissão, quer seja ela de professor ou outra profissão, à medida em que o mercado e a sociedade se transformam. Porque é óbvio que a rapidez das transformações demanda que a academia prepare o professor, o administrador ou o bacharel em direito para as questões que ainda não existem. E isso só vai funcionar se ele aprender a decidir na incerteza, a pensar fora da caixa e a buscar as suas próprias fontes de pesquisa e a propor alternativas fora do comum. A academia tem esse papel. Ela, se reinventando, reinventar o bacharel, o licenciado, que depois vai ser o egresso. Professora, a gente não tem como deixar de falar no PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Estudos de 2018, que foi divulgado recentemente e que mostra que o Brasil estagnou. Perdeu um ponto por aí, mas estagnou. Lembrando que esse programa ele avalia matemática, português e ciências. O que está acontecendo com o Brasil? O que pode acontecer para melhorar? Enfim, o que deve ser focado para que esse ranking melhore para a gente? Pois o Brasil já esteve pior, né? Ele chegou uma época que ele foi o último do mundo. Depois ela passou a ser o sexto de trás para frente. Depois passou a ser o 12º de trás para frente. E hoje ele está por aí e ficou. O que precisa justamente é isso. É que a gente pegue aqui e disse agora eu não vou mais ficar de mangas longas. Eu vou arregaçar as minhas mangas e eu não vou colocar estas mangas longas nunca mais enquanto nós não revertermos esses índices. Porque foi isso que os países que acertaram fizeram. Tem que sair da poltrona, tem que dizer, agora chega. Eu preciso fazer uma atividade que não seja política partidária, que seja política, que é a mais nobre de todas, que é a atividade de educação. É isso. Não é simples. É altamente complexo. Eu rezo todos os dias para ainda viver e ver este momento. Depende de cada um de nós, brasileiros. Só para continuar, sim, o protagonismo político ele não poderia ajudar muito mais? A gente viu recentemente que os deputados escolheram para alimentar o fundo partidário e tirar dinheiro da saúde, da educação e esses aspectos. Conta também, né? Eu vou lhe dizer, quando chegou a mim esta notícia, eu não jantei. Eu perdi completamente o apetite.
Mas, ao contrário, o meu apetite para reverter esse desmando se ampliou, aumentou. Como eu gostaria de cada um de nós que fosse formador de opinião e que tivesse condições de clamar, clamasse para que cada criança e cada jovem no Brasil tivesse as maiores e melhores oportunidades de acesso e permanência na escola. Agora, professora Elizabeth, hoje, quais são as maiores dificuldades que os educadores encontram em sala de aula? Penso que é a velha questão da motivação. O aluno vai para a escola porque sempre foi. E a escola continua aquela mesma sala de aula com uma só frente, em que o professor vai ditar, entre aspas, vai conversar, discorrer sobre aquilo que é a verdade. Por que uma sala de aula tem que ter uma só frente? Por que ela não tem 4 frentes? Por que ela não é em 4D? Por que a sala de aula não tem uma frente? Por que todas as paredes não são escrevíveis? E por que a aula não vai para casa e o aluno vem com um projeto de vamos tirar os condimentos pouco naturais de nossa alimentação? Por que nós não vamos fazer uma embalagem natural para os alimentos que nós consumimos? Por que o aluno não passa na ideação, imersão, prototipação, validação e que ele não assume? Vocês sabem por que o Axé Music fez sucesso? Porque antes do Axé Music, só o cantor dançava no palco e todo mundo cantava. Um dia chegou um baiano e disse: 2 para cá, 2 para lá. Façam também. Quando a plateia descobriu que ela também podia participar e fazer a mesma coreografia, eles chegaram ao primeiro lugar de todas as paradas de sucesso. Porque cada pessoa só tem sentido a vida, só tem sentido quando ela conquista, quando ela participa. E isso é o que é feito em alguns ambientes educacionais, mas que precisa ser levado a todos. Conheço ambientes educacionais que os alunos dizem: eu mal espero amanhecer, porque eu quero ir para lá, porque eu gosto daquela biblioteca, porque eu sou o protagonista da minha pesquisa e dos meus achados e dos meus saberes. Falta isso, que a escola é do aluno e ele assumir esse protagonismo e que as coreografias sejam dançadas por todos e não só por um, que é o professor. Mas então os professores não estão motivados para o trabalho? Professores são profissionais de muito respeito e muito valor. Eu quero aqui fazer uma homenagem ao professor, que elegeu uma carreira de uma nobreza tão grande, que precisa sempre ser visto e valorizado como aquele que eleva o país. No Japão, isso é muito reconhecido. O único profissional que não faz reverência para o imperador no Japão é o professor. E aqui faço minha reverência ao professor. Sim, o professor poderia, muitas vezes, escolher outra profissão, mas o brilho nos olhos de uma criança, de um jovem, é um atrativo tão importante que faz com que essa profissão ainda continue muito tempo. Eu estou aqui sendo dirigida por uma professora da Universidade Federal que está entendendo o que eu estou dizendo. Adentrar uma sala de aula e construir um mundo com os alunos é uma experiência única. Sim, o professor é um profissional que merece muito respeito. Mas o que está acontecendo é a obsolescência do que está ao redor dele e dentro de sua formação. Nós precisamos lutar para que o professor e o aluno tenham um ambiente educacional que nós desejaríamos para os nossos filhos, para os nossos netos. Por que não? Professora, a senhora está falando sobre a valorização da pessoa do professor. E muito se vê ainda os casos de violência acontecendo dentro das salas de aula. Mesmo com todo esse amor, todo esse empenho,
todo esse sonho de transformar vidas, às vezes sendo alvo de agressão. E essa valorização também ela não reflete muito no seu salário e muito menos na sua sala de aula. Falta material, falta equipamento, falta vontade política. Como transpor esse desafio diante de uma realidade de que você quer transformar para o melhor sem ter esse apoio? Pois é, a questão econômica do país é fundamental. Se a economia vai mal, chega na sala de aula com uma agressão ao professor. Se não tem estrutura familiar, chega na sala de aula com uma agressão ao professor. O Maranhão não é um dos estados em que o professor recebe tão mal, pelo menos pelo que eu tenho lido por aí. Mas, se nós fôssemos avaliar quanto ele merece, jamais chegaríamos a um valor, porque a profissão é de alta relevância. Eu queria dizer isso, é que quando chega na sala de aula, chega só o efeito. Nós temos que trabalhar as causas. A estrutura familiar, a questão econômica. Há muita dificuldade. No Brasil existem determinadas figuras que são muito difíceis de ser tocadas. Uma se chama planejamento familiar. Fica aqui uma interrogação. Planejamento familiar é uma questão muito complexa e está no cerne da sociedade. Por isso, o professor tem tanta dificuldade de trabalhar. Professor, eu queria fazer uma rápida pergunta para a senhora a respeito da sua tese. A senhora é recém-doutora em Educação pela PUC de São Paulo e o seu trabalho investigou a repercussão da metodologia ativa, né? Que foi uma sala de aula invertida, integrada à aprendizagem por pares, no ensino de História para alunos do ensino fundamental em uma escola privada de São Luís. A gente está falando sobre isso aqui. Como é que foi a experiência dessa implementação comparada à sala tradicional? Eu usei duas metodologias ativas, uma que foi criada pelo professor Aaron Sanz e pelo professor Bergman no ensino médio de Química nos Estados Unidos, que foi a Flipped Classroom, que é inverter a sala. Eu mandava os vídeos para casa até 10 minutos para os alunos com um roteiro do que eles tinham que fazer, que perguntas, exemplos, rebobinar, para que eles viessem com a aula pronta. E outra foi, eu criei uma nova técnica de instrução por pessoas de mesmo nível, chama Peer Instruction, que é do professor de Harvard, Eric Mazur, que ele usava no ensino superior em física. Esse foi o meu desafio, porque quando Sanz e Ahrens criaram a Flipped, criaram para o ensino médio em Química. Eu trabalhei ensino fundamental, 6º e 7º ano, crianças de 11 anos, História. Eu mudei o componente curricular e a idade. E a Peer Instruction, que o professor Mazur criou em Física, em Harvard, no ensino superior, eu trabalhei com crianças em História. Quer dizer, em vez de eu trabalhar a área STEAM, que é a área em que as metodologias ativas são mais tangíveis, eu trabalhei uma área humana, em que as metodologias ativas não são de tanta tangibilidade. E foi isso. Eu ensinei hebreus e persas para 2 salas. Então, eu ensinei hebreus em metodologia tradicional para uma, ativa para outra. E persas ao contrário. E depois a gente fez a avaliação. Foi muito interessante, porque eles chegavam com a aula pronta, completa, porque eles levavam um roteiro. Então, eles tinham que saber tudo que estava no vídeo. Às vezes, eu gravava o vídeo, às vezes, eu pegava da internet, vídeos pequenos, porque eles não têm condições de ficar muito tempo em vídeo, no máximo 10 minutos, e eles chegavam com a aula toda pronta. O que a metodologia ativa traz para nós? 50 minutos para discussão. O professor não tem que trabalhar conteúdo. Os alunos já sabem. Agora eles vão fazer suas perguntas, vão fazer perguntas em duplas, perguntas em times. Cada coordenador de cada grupo vai anotar as principais decisões e soluções ou respostas e vai socializar numa plataforma digital e eles vão ter todo o tempo para discutir. E quando eles trabalham com colegas de mesmo nível, eles têm mais intimidade, menos timidez para fazer perguntas. Que, às vezes, na sala de aula na grande aula, eles não fazem porque eles têm aquela questão de não serem aceitos pelo grupo. Dizer, que pergunta tola. Então, eles fazem a pergunta entre o primeiro grupo e depois eles fazem as perguntas que foram, então, decididas pelo grupo e o nível é altamente profundo. Eles renderam
cerca de 10% a 15% mais com as aulas. E foi muito difícil para trabalhar a questão da cultura, porque quando chega na tradicional, o professor... Porque os hebreus têm essa característica, e na clássica geográfica, e eles são nômades e pá. Fica tudo fácil, o aluno só faz anotar. E lá não. Ele vai ter que buscar localização, característica, principais conflitos, como é que vai, qual é o legado, papapá. Então, no fim, eu perguntei, e aí? Que tal trabalhar com um colega? Professora, foi ótimo, porque a gente aprendeu muito. Que tal ter aula inteira para perguntar para a professora? Professora, foi muito bom, eu pude perguntar tudo o que eu queria para a senhora, para todo mundo. E aí, querem continuar com a aula tradicional ou com a flipped? Ah, professora, vamos dar um tempinho aqui, que esse negócio de flipped dá muito trabalho. Vamos continuar com a tradicional um pouquinho para a gente descansar. Então, é isso. Nós conseguimos tirar o aluno da zona de conforto e ele foi lá buscar o que era dele. O que é dele? O conhecimento. E foi aprofundá-lo e foi muito bom. Então, parabéns pelo seu trabalho, mas infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso programa. Quero agradecer a participação da professora e pesquisadora Elizabeth Rodrigues e dos jornalistas convidados Samartone Martins, jornalista do jornal O Imparcial e produtor cultural, Ramon Bezerra, professor do Departamento de Comunicação e líder do grupo de pesquisa, etc., Jaciene Dias, jornalista e diretora da revista Estilos, e Adalberto Júnior, jornalista e coordenador do Núcleo de Jornalismo da Rádio Universidade FM. Professora, por favor, faça as suas últimas considerações. Eu agradeço estar aqui neste momento, na UFMA, que é uma instituição em que eu estudei. Eu passei 16 anos na UFMA, fazendo vários cursos e realmente a questão da interdisciplinaridade é uma coisa que me apaixona. E a Josi, que é uma educadora, e eu fiquei muito feliz por ser entrevistada por 4 jornalistas que têm uma alma de educação dentro de si. Eu gostaria de dizer que isso me fez muito feliz e que hoje eu ganhei meu dia. Bom, mais uma vez agradeço a sua participação, a participação dos jornalistas convidados e até o próximo programa.